Em tempos antigos, a terra estava mergulhada em maldade. A corrupção, o ódio e a violência tinham se espalhado como um câncer, contaminando cada ser humano. Deus, ao ver sua criação tão distorcida, sentiu-se profundamente entristecido. A humanidade, criada à sua imagem e semelhança, havia se distanciado a ponto de ignorar completamente sua vontade. O coração de Deus se encheu de pesar, e ele decidiu que a terra precisava de um recomeço. Mas no meio daquela escuridão havia uma luz, um homem justo, que andava com Deus e era íntegro entre seus contemporâneos. Seu nome era Noé. Noé vivia com sua família em um mundo que o desprezava. Enquanto todos ao seu redor se entregavam à depravação, ele permanecia firme em sua fé e retidão. Então, Deus falou com Noé, revelando seu terrível plano: destruir toda a vida terrestre com um dilúvio devastador, varrendo a maldade da face da terra. Mas, em sua misericórdia, Deus escolheria salvar Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal, para que a vida pudesse recomeçar. Deus deu a Noé uma ordem grandiosa e específica: construir uma arca imensa, que seria o refúgio durante a destruição iminente. A arca deveria ser construída com madeira de cipreste, revestida de betume por dentro e por fora, para que fosse capaz de suportar as águas furiosas que cobririam a terra. Ela teria 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, com 3 andares e compartimentos para abrigar os animais. Sem hesitar, Noé começou a trabalhar. Ele cortava madeira, serrava tábuas e montava a estrutura colossal. Sua fé era seu único guia, pois, à medida que construía a arca, o céu permanecia limpo e os dias seguiam sem nuvens de tempestade à vista. Enquanto Noé trabalhava, seus vizinhos e conhecidos riam dele, chamando-o de louco. Eles não compreendiam por que alguém gastaria anos construindo um barco gigantesco em terra seca, longe de qualquer rio ou mar. Mas Noé sabia que Deus não falharia em suas promessas. Ele ignorou o escárnio e continuou com determinação. Sua família se juntou a ele, pois acreditavam na missão divina. Dia após dia, tábua após tábua, a arca foi tomando forma, um monumento à fé e à obediência. O tempo passou, e a construção finalmente chegou ao fim. A arca estava pronta, imensa e impressionante, uma fortaleza de madeira preparada para enfrentar o maior desastre que a terra já havia conhecido. E então, como se um sinal fosse dado, os animais começaram a chegar. De todos os cantos, de todos os habitats, eles vinham em pares, guiados por uma mão invisível. Com todos os animais dentro, Deus deu a ordem final para que Noé e sua família entrassem na arca. Sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as esposas dele se juntaram a ele no interior da imensa embarcação. E então, em um ato simbólico e definitivo, o próprio Deus fechou a porta da arca. Não havia mais volta. As primeiras gotas de chuva começaram a cair. No início, era como qualquer outra tempestade, mas logo se tornou algo nunca antes visto. As comportas do céu se abriram, e a chuva desabou com uma fúria indescritível. Ao mesmo tempo, as fontes das profundezas se romperam, e águas subterrâneas começaram a jorrar, inundando tudo ao redor. Rios transbordaram, vales foram submersos e montanhas começaram a desaparecer sob a torrente avassaladora. Em pouco tempo, a paisagem familiar foi substituída por um mar sem fim. Por 40 dias e 40 noites, o dilúvio cobriu a terra. O mundo antigo, com suas cidades, florestas e campos, desapareceu sob as águas, levado pela correnteza da destruição. A arca, agora flutuando sozinha em um vasto oceano, balançava de um lado para o outro, mas permanecia firme. Dentro dela, Noé e sua família podiam ouvir o rugido das águas, o estalar das árvores arrancadas e o som abafado do mundo sendo destruído. Eles oravam e aguardavam, confiando que Deus os guiaria para um lugar seguro. Quando a chuva finalmente parou, a arca continuou a flutuar, sozinha e silenciosa, sobre o mar que cobria a terra. Os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses. Noé olhava pela pequena janela, mas não via nada além de água. Sem saber quanto tempo mais permaneceriam à deriva, eles esperavam pacientemente. Então, após 150 dias, as águas começaram a baixar. Lentamente, as montanhas mais altas começaram a emergir.
A arca, guiada por Deus, repousou nas montanhas de Arara. Noé esperou mais 40 dias, e então, soltou um corvo para ver se as águas tinham secado. O corvo voou de um lado para o outro, mas não encontrou onde pousar. Depois, Noé soltou uma pomba, mas ela voltou, pois ainda não havia lugar seco. 7 dias depois, ele soltou a pomba novamente, e desta vez ela retornou com uma folha de oliveira no bico. A esperança renasceu no coração de Noé. As águas estavam diminuindo, e a terra estava, aos poucos, ressurgindo. Depois de mais 7 dias, Noé soltou a pomba pela terceira vez, e desta vez ela não voltou. Ele soube então que as águas tinham finalmente se retirado. Noé retirou a cobertura da arca e, ao olhar para fora, viu um mundo novo, silencioso e deserto. Era hora de começar de novo. Deus, então, falou com Noé, dizendo-lhe para sair da arca com sua família e todos os animais, para que a vida pudesse novamente se espalhar pela terra. Quando Noé e sua família saíram da arca, ficaram maravilhados com a transformação ao seu redor. O ar estava limpo, o céu, claro e a terra, fértil. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus, agradecendo por sua salvação e pela promessa de um novo começo. O aroma suave do sacrifício subiu aos céus, e Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu uma nova aliança com Noé e com toda a criação. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele colocou um arco-íris no céu, um símbolo eterno de sua misericórdia e de sua promessa. Sempre que o arco-íris aparecer nas nuvens, será um lembrete de que, apesar da justiça divina, o amor e a misericórdia de Deus prevalecem. A família de Noé, agora os únicos habitantes da terra, recebeu a missão de repovoá-la, de cuidar da criação e de viver de acordo com os desígnios de Deus. Noé e sua família começaram uma nova vida. Eles plantaram vinhedos, cultivaram a terra e cuidaram dos animais que haviam sobrevivido ao dilúvio. Com o passar dos anos, as gerações foram crescendo, e a terra, antes devastada, voltou a florescer. Noé, o homem que havia encontrado graça aos olhos de Deus, tornou-se o patriarca de uma nova humanidade, um símbolo de fé, perseverança e obediência. A história de Noé é um poderoso lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a fé e a obediência podem nos salvar. Noé nos ensina que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido, quando enfrentamos tempestades e dificuldades, podemos encontrar refúgio em Deus. Ele nos mostra que, por mais difícil que seja o caminho, vale a pena confiar e seguir as instruções divinas. Sua vida é uma prova viva de que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, sempre há esperança para um novo começo. E assim, o legado de Noé permanece, atravessando os séculos como um testemunho eterno de fé e obediência. Seu nome é lembrado não apenas como o construtor da arca, mas como o homem que, em meio a um mundo corrompido, escolheu andar com Deus. E, por essa escolha, ele se tornou o salvador de toda a criação e o símbolo de um novo começo para a humanidade.